Primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. O título dessa mensagem é o Espírito da Verdade que encaminha e o Espírito da Mentira que descaminha. E o texto diz o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, queridos, aqui nós estamos mais uma vez com João, e João, o apóstolo João, vem advertir quanto aos anticristos, ou seja, vem nos advertir acerca dos hereges, sobre suas diabólicas doutrinas, sobre seus ensinamentos. E João fala com todos aqui quanto foram alcançados pelo amor de Deus. Portanto, por este amor, estes foram amados. Por este amor, sendo amados, passam também a ser estes nascidos de Deus, que por conseguinte fazem parte da família de Deus, visto que agora são filhos de Deus em Cristo Jesus. Então é estes que João está falando. São estes filhos de Deus, porque eles receberam e foram habitados pelo Espírito Santo do Senhor. Estes só passam a ser filhos por ocorrência desse sobrenatural do habitar do Espírito Santo. E tal ocorrência vai dar a certeza que Deus então permanece neles. Portanto, a presença do Espírito Santo em nossas vidas é ela quem poderá, é esta presença que poderá nos dar a condição de discernir, de poder definir sobre os espíritos, sobre os falsos espíritos, atuantes por meio de muitos falsos profetas que ensinavam e que ainda ensinam falsas doutrinas. E neste momento, a igreja daquele momento, ela estava sob o ataque de muitas heresias. O gnosticismo, que tinha por objetivo uma doutrina completamente sincrética e esotérica, ou seja, uma doutrina que tinha como base a mistura de muitas crenças. Uma doutrina que tinha como base a mistura de muitas filosofias, de muitos ensinos, de muitas doutrinas. E isso a fim de propor uma alternativa à fé cristã, para que tenha outras alternativas de crer em Cristo Jesus. E o objetivo do gnosticismo era atingir os ensinamentos fundamentais, basilares e únicos do cristianismo. A ideia era fazer com que as pessoas entendessem que Jesus não era de fato Cristo, pois este movimento ele negava de forma categórica a divindade de Cristo, como também negava a humanidade do Senhor, de Cristo. Era a pregação de um falso Cristo, era a pregação de um falso evangelho, era a pregação de uma falsa e ineficaz fé, e consequentemente a isso um amor falso. Gerava-se aqui um amor falso. Então hoje ainda persiste esses falsos ensinamentos proclamados por falsos espíritos. E isto, volto mais uma vez a dizer, através de muitos falsos profetas e anticristos.
E dessa forma, queridos, podemos entender que as palavras de Deus, ela é sempre atual. Ela não é uma palavra que perde, que sai da moda. Ela não é como uma roupa, que hoje ela está atualizada, mas daqui a um ano, daqui a algum semestre, ela já está fora de moda e ninguém usa mais. Não, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Portanto, queridos, por ser atual, o apóstolo exorta aos cristãos, aqueles e os de hoje. Exorta aos cristãos para que venham discernir os falsos ensinamentos, que venham discernir as heresias, as distorções doutrinárias, ao tempo que discernem também, através dessas doutrinas, vão discernir também os espíritos malignos que as proclamam. Discernindo a mensagem, discernem também. Se discernir o falso, a falsa doutrina, o falso ensinamento, a falsa pregação, haverá de também, consequentemente, discernir o falso espírito, ou o espírito maligno, ou o falso profeta, ou o herege. Então a orientação nesta carta é a mesma também do apóstolo Paulo, quando ele nos aconselha por exortação, que por termos em nós o Espírito Santo, deixemos então de ser meninos inconstantes, sendo de forma enganosa levados por toda sorte e tipo de vento de doutrina. E devido ao quê? Aos ensinamentos espúrios, sujos, imundos, dado a astúcia diabólica de homens, a fim de dirigi-los por caminhos que não é o caminho de Deus. É o que Paulo fala em Efésios 4, no versículo 14. Portanto, queridos, a advertência de João é para que tenhamos cuidado, e muito cuidado, e assim não venhamos dar crédito a qualquer espírito que se diz ser de Deus, quando na verdade ele é do diabo. Então, o apóstolo João, ele começa o versículo 1 e diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João era um apóstolo, e João era um pastor cuidadoso, zeloso. João era um pastor comprometido, e com grande amor às suas ovelhas, ele vai as advertindo, que elas abram os olhos e tenham cuidado, que elas vigiem, que elas observem, que elas sejam diligentes, pois muitos são os profetas, os falsos profetas, que estão espalhados por aí. Portanto, todo cuidado é pouco. E sendo assim, ele diz que não creiam em qualquer tipo de espírito, mas antes examinem, e examinem de forma minuciosa, detalhada. Sejam criteriosos, mas muito criteriosos. Portanto, ela diz, todo cuidado é pouco. Eles sejam, observem muito bem a quem vocês estão escutando. Procurem ver de forma detalhada se estes de fato procedem de Deus. Mas como fazer isso? O termo espírito que o apóstolo aqui fala significa mensagem, significa ensinamento, significa doutrina. E os falsos mestres e profetas, eles não são tão assintosos, ou seja, eles não são muito provocativos, ao contrário dos apologetas cristãos. Eles provocam, eles batem em cima, eles dizem, está errado. Ao contrário, eles não são assintosos, eles não são tão provocativos.
eles quando querem lançar suas heresias, via de regra, não fazem negando de forma contundente a verdade de Deus. Muitas vezes eles usam as entrelinhas, eles se escondem por trás das mais variadas formas que eles sabem conduzir diante do povo. Eles trabalham por meio do sincretismo. E o que é o sincretismo? Eles não querem, a princípio, negar ou anular a palavra, certo? Eles não querem fazer isso de imediato e de cara. Mas eles querem contaminar a palavra, somando a ela os seus falsos ensinos. Eles não mexem na sã doutrina, mas, por outro lado, mexem porque adicionam. Olha, vamos colocar mais isso. É preciso ter mais isso. É preciso ter esse óleo. É preciso ter essa forma de culto. É preciso ter esse copo d'água. É preciso ter essa oração. É preciso ter essa campanha. É preciso isso. É preciso aquilo. Ou seja, a sã doutrina, o básico da sã doutrina, o Cristo crucificado, morto e ressuscitado, não basta. É preciso mais. Eles trabalham por meio do sincretismo, a soma dessas coisas. Eles querem adicionar, eles querem, como foi dito aqui no discipulado, eles querem pegar o puro leite original e eles querem adulterar, eles querem colocar água, eles querem colocar ali um Nescauzinho, um açúcar. Eles querem modificar. Eles não dizem, não tome desse leite, agora botem isso dentro dele. E tomem, e bebam. A estratégia é o ecumenismo. O que infelizmente muitos pastores estão dados a isso. Ou seja, unificar as formas de crença. E neste momento em que João escreveu sua carta, ele trata dos falsos mestres querendo combinar as filosofias gregas com a doutrina cristã. Ou seja, a filosofia do mundo com a doutrina cristã. Vamos arrumar as coisas. Vamos enfeitar melhor. Vamos aí para o São João, sei lá. Eu não sei nem dizer o nome. Hein? Não tem aí o festa de São João, a junina? São João, São João? São João com Cristo, sim. Dão nomes, coinonia, né? Festa da colheita, e vai por aí. Então tem que aparecer alguma coisa, tem que ter um atrativo. A heresia vem com um discurso simpático do tipo, olha, afinal é um Deus só, não é? É um Deus só. Afinal o que vale é o amor. Afinal o que vale é o diálogo, é a cumplicidade. Contudo, os cristãos não podem abrir mão de suas convicções de fé. Não podem. As pessoas têm me perguntado, pastor, um pastor pode ser um político? Ele diz, nunca. O grande problema é que tem muito pastor querendo ser político que acha que todo ele é Daniel, todo ele é José do Egito. Temos que ver que em Daniel havia um propósito. Qual era o propósito? A cruz do Calvário. Temos que ver que em José também tinha um propósito. Qual era? A cruz de Cristo. Há um propósito de Deus. Dentro de um país chamado nosso laico. Correto? Se eu sou prefeito de uma cidade, eu vou ter que abrir mão das minhas convicções, devido às convicções daqueles que não creem no que eu creio. Então eu abro mão de convicções. E aí começa o desmantelo.
cristão não pode nem deve abrir mão que há um só Deus. O cristão não pode nem deve abrir mão que Jesus é o Filho de Deus. Ele não pode abrir mão que Jesus é o Deus encarnado. Ele não pode abrir mão que Jesus se fez homem, porém jamais deixou de ser Deus. Ele não pode abrir mão que Jesus é santo, que Jesus morreu, mas que também ressuscitou. Ele não pode abrir mão dessas suas convicções. Ele não pode abrir mão que Jesus é o único caminho. É o único que pode se chegar por ele a Deus. Ele não pode. Os cristãos não podem se submeter aos falsos profetas simplesmente porque dizem ser de Deus e dizem falar em seu nome, quando na verdade nada falam em nome de Deus. Mas antes precisam se certificar que estes ditos de Deus trazem como mensagem a única e verdadeira palavra e doutrina de Deus, que é essa. Não é porque alguém traz uma Bíblia na mão ou debaixo do braço. Não é porque alguém fala de Deus, alguém fala sobre Jesus, que isto está afirmando que este é nascido de Deus e portanto é filho de Deus. Afinal, o apóstolo João diz o quê? Ele diz, olha, mais examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Queridos, estes falsos profetas, eles são indivíduos que dizem aceitar os fundamentos do cristianismo, contudo, são propagadores de mentiras. Dizem ser de Deus, porém proclamam um evangelho falso. E quando eles fazem isso, começam a dar evidências que a Deus eles não pertencem. Ah, mas ele é pastor, mas não pertence a Deus. Ah, mas ele está à frente de uma grande igreja, não interessa. Se ele proclama um falso evangelho, ele não pertence a Deus, ele não serve a Deus, ele serve ao diabo. Nem todo ensinamento é revelação de Deus, não é. Portanto, o apóstolo João nos adverte que venhamos examinar os espíritos a fim de termos a certeza que estes tais procedem de Deus. Mas como fazer isso? Como é que eu posso ver o Espírito? Não podemos, mas podemos ver seus ensinamentos. E vendo seus ensinamentos, vamos ver se eles estão em consonância com os ensinos de Deus, observando-os atentamente à luz da palavra de Deus. É o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 6. E João diz, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Queridos, em toda a face da terra, e espalhados nas mais variadas religiões e denominações estão os falsos profetas. Há inúmeros falsos profetas. Inúmeros, não são poucos. Que por meio dos seus falsos ensinos, eles começam a persuadir, ou seja, a conquistar, a ludibriar, a enganar a muitos, conquistando deles suas simpatias e dizendo-lhes o que lhes é agradável ouvir. E fazem isso o quê? A fim de enganar a todos estes. E quanto a estas questões, nosso Senhor Jesus Cristo, não ninguém, nosso Senhor Jesus Cristo, ele em sua mensagem, lá falando sobre o fim dos tempos, ele nos adverte quanto ao surgimento de falsos profetas. Mateus 24, 24, ele diz, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas,
que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Aqui está uma questão escatológica que tem em Mateus. Uma questão futurista que há de vir, que vai acontecer, que está acontecendo. Que iria acontecer, mas que já está acontecendo. E muito. Aqui está se cumprindo cabalmente. Nos verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, neles habita o Espírito Santo de Deus. Porém, nos falsos mestres, nos falsos profetas e nos falsos convertidos, habitam o espírito do diabo, que tem como objetivo de enganar as pessoas. Enganar como? Com seus falsos ensinos. E os enganando passam a afastá-lo cada vez mais da onde? Da verdade. Cada vez mais se distanciam. Queridos, os púlpitos são lugares em que se deve se posicionar com muita seriedade e responsabilidade. Um líder, ele não deve acolher um púlpito, um pregador, simplesmente como critério deste se intitular o homem de Deus e que diz falar em nome de Deus. Eu mesmo já fiquei por muitas vezes entendendo porque eu era chamado para pregar em dita igreja, e quando esse pastor, e eu ficava na obrigação de devolver o convite, a gentileza. Até um dia que eu vi não dá certo. Porque o que eu falo não é o que ele está, o que eu estou falando acerca da verdade, não é o que ele está falando. Muitas vezes num só culto, numa só pregação, derruba todo um trabalho de um ano, ou 2, ou 3. Ou então quando chega no final do culto, glória a Deus se isso acontecer, se os irmãos, os membros da igreja dizem: o senhor está ficando louco? Quem é esse que o senhor trouxe para cá? Precisamos ser mais criteriosos. Precisamos agir como cristãos bereanos. Ou seja, precisamos julgar o pregador, julgar sua mensagem e fazer isso como? Sob a luz da palavra. Não devemos silenciar, não. Não devemos nos calar diante das heresias, não. Infelizmente, as igrejas e seus líderes não mais preocupam-se em defender o Evangelho. O Evangelho tem dono, e o dono dele é o Senhor, do Todo-Poderoso, Ele que se incumba disso. E nós fomos levantados aqui nesse mundo caído para quê? Para quê? Para viver de corporativismo pastoral? Porque não pode falar de fulano ou de ciclano, não pode dizer que ali tem heresia porque é um grande ministério, ou é um pastor muito renomado e reconhecido. Eu entendo que João Batista não ligou para isso. Jesus Cristo também não, disse na cara: vocês são ladrões e assaltantes. Todos os apóstolos falam isso. João se gasta e desgasta dentro das suas cartas, levantando a igreja a reagir contrariamente a isso. Paulo fala a Timóteo: tenha cuidado. Não devemos silenciar. Mas infelizmente as igrejas e seus líderes não estão preocupados em defender o Evangelho. Mais triste e horrendo do que existir falsos profetas e mensagens heréticas é ver a omissão dos líderes e dos profetas por meio da sua atitude omissa, sendo cúmplice
muitas vezes, e conivente, ou seja, fica em silêncio, nada fala. A cumplicidade acontece tipo, eu preciso arrumar uma estratégia de crescimento. Fulano está dando certo. Eu não quero saber o que é que fulano está fazendo. Eu só quero saber que está dando certo. O grande problema é que existe uma coisa chamada numerolatria. Ou seja, é a idolatria por números. Um ministério de sucesso é somente aquele que tem muitas pessoas. Esse é o grande problema. E foi nem dois, nem muitos colegas que trouxeram heréticos, ladrões, salteadores para dentro das suas igrejas, e ali deixaram esses ladrões assaltarem as ovelhas que não são deles, mas são de Cristo. É tão ladrão quanto o outro. Davi, se eu estiver roubando uma coisa e você vir ficar calado, ainda que você não pegue o dinheiro, ainda que você não gaste o dinheiro, mas você está comigo. Você roubou também? É ladrão do mesmo jeito. E o pior é nada não, que quando você começa com essas estratégias e coloca essas coisas dentro da igreja, o pior é que ela funciona, ela roda. Ela começa a crescer, ou melhor, a inflar. Ela passa a inchar e o número vai crescendo. O grande problema é porque é o seguinte, você bota como atrativo para trazer que já está errado. Não, mas minha motivação é ganhar alma para Jesus. Tudo mentira. Pode até ter no meio aqui, mas deve ser lá a quinta, o sexto motivo, o último motivo. É crescimento, é dinheiro nos caixas da igreja. Enfim, é tudo. É sucesso, é olhares, você é um pastor de sucesso, você trabalha bem na obra do reino. Agora o problema é que eu trago essa atração e eu coloco dentro da igreja. Se no outro domingo não tiver, é aquela história, eu acho que foi aqui que eu dei o exemplo, né? Tipo, Micaela me chama para casa dela e chega lá, serve camarão, chama a gente tudo para lá. Vamos lá para casa, camarão, lagosta. Aí quando for no outro domingo, eles vão lá para casa de novo. A gente chega lá, cuscuz com ovo. E eu sei que lá tem, e muito. Aí foi que ovo, cuscuz com ovo. Não, mas deve ter tido algum problema, foi alguma coisa. Vamos dar mais uma chance. Aí no outro domingo vai de novo. Quando chega lá, o que é? Só cuscuz, nem ovo tem. Mas aqui não dá para mim não, eu quero o camarão. Então se você bota essa estratégia diabólica para alcançar, para encher pessoas, na verdade, dentro da sua igreja, você tem que continuar com ela, porque senão elas vão embora. Porque elas estão vindo para a igreja, não é por conta do evangelho, não é por conta de Cristo, não é pelo amor de Deus, não é por conta do amor de Deus por elas, mas é por conta do camarão. Muitas lideranças têm se comportado tolerantes com as heresias. É com corporativismo, como eu falei, é interesses próprios, são interesses próprios. Cobiças. Interesses cobiçosos. E só, queridos, olha, só há 2 espíritos existentes, não tem mais, não tem 3, só há 2. O Espírito Santo de Deus e o Espírito de Satanás. Ou é um, ou é outro. Uma mensagem ao ser proclamada, ou tem sua origem em Deus, ou no diabo. E assim, o apóstolo João passa a ajudar a igreja de Cristo a discernir. E como?
para que ela examine, e assim sejam detectadas as características, as evidências que vão provar, que vão identificar se o indivíduo é de Deus ou é servo do diabo. Pois afinal de contas, Satanás, sabe o que ele é muito também? É imitador. Ele imita. Ele, como diz a história, Jantes deve saber desse vocabulário da computação. Ele emula. Você precisa de um programa, tem programa que emula, ou seja, ele faz de conta que é aquele programa para poder rodar no computador. Ele emula. Ele imita. Ele é perito na mentira. E ele faz a fim de enganar. Então João diz no versículo 2 e 3: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Portanto, João dá aqui as provas capazes e suficientes para avaliar os indivíduos que dizem fazer parte de Deus e dele falarem. O pastor William MacDonald, ele diz que a melhor forma de provar se um mestre profeta tem parte com Deus é lhe fazer a seguinte pergunta: em que você crê sobre Cristo? A melhor forma. Pois João diz que podemos identificar que alguém é de Deus quando este confessa que Jesus Cristo veio em carne. Visto que, queridos, a importância neste ato confessional, neste ato de confissão. A importância aqui não está somente na questão histórica, que diz que Jesus nasceu no mundo e ele nasceu num corpo humano, mas sim de um ato confessional, de que Jesus trata sim de uma pessoa viva, de que Jesus veio em carne, ou seja, Jesus é o próprio Cristo encarnado. Ou seja, não é só saber que a história diz, é eu ter certeza disso. Confissão tal como essa, ela vai culminar numa vida de quê? Numa vida de dedicação e prostração diante dele. Diante dele quem? De Deus. E não somente como Messias, ou seja, não somente ele como o Salvador, mas também como o Senhor de sua vida. João afirma que os falsos espíritos, eles não confessam que Jesus é o Cristo. Portanto, equivalem Cristo a um simples mortal. Porém, o cristão é templo e morada do Espírito Santo de Deus, pois este habita no seu interior, dando ao indivíduo uma nova natureza, para que em seu viver ele viva para a glória de Deus. Há somente, queridos, dois espíritos no mundo: o Espírito da verdade de Deus, que manifesta e se revela pela palavra, e o Espírito de Satanás, que ensina mentiras a fim de enganar. Os gnósticos, através dos seus falsos ensinos, eles negavam a divindade de Jesus Cristo. Eles negavam o seu nascimento virginal, ou seja, nasceu da Virgem Maria. Como também a sua ressurreição, eles negam. Eles não viam a morte de Jesus como sacrifício expiatório em favor dos pecados da humanidade. Também não. O gnosticismo aceita a serviço do anticristo. O anticristo ainda não surgiu, mas
o seu espírito satânico opera manifestando-se no mundo por meio dos hereges que propagam os seus falsos ensinos. Os verdadeiros profetas falam do que é pertinente a Deus, pois são habitados pelo seu espírito. E portanto só há dois tipos de profetas: ou tem o falso e tem o verdadeiro. Portanto, um profeta ele é de Deus ou então ele é do diabo. E sendo assim, antes de nós darmos nossos ouvidos a eles, precisamos saber de onde eles procedem. O anticristo haverá de um dia surgir com todo o poder de Satanás. Ele vai surgir fazendo sinais e prodígios. E assim ele vai conquistar a atenção de muitos, para levá-los ao engano por meio de suas heresias. Aqui vai acontecer com o anticristo diferente do que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo fez sinais e prodígios? Fez. Ele cumpriu as profecias. Não foi para isso que ele veio. Não foi. Exatamente isso não foi. Fazer paralítico andar, cego ver, mudo ver, endemoniado ser liberto, ficar fazendo exorcismo. Exatamente isso não foi para que ele veio. Não foi o propósito da vinda dele. Não foi para curar enfermos, mas haveria de vir para cumprir as profecias, para que tivesse os sinais e que pudessem identificar nele o Cristo. E assim Jesus fez, não foi assim? Fez. Agora, em meio a isso, tinha os ensinamentos de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus pregava o Evangelho, Jesus pregava a palavra de Deus. Jesus confrontava o pecador com a lei. E ele nada podia fazer diante da lei. E o que acontecia quando eles se viam encurralados diante da palavra, da mensagem de Cristo? Dura essa palavra. Todo mundo corria atrás de Jesus. Multidões. Peixe, pão. Chegou agora o nosso rei. Agora acabou fome, agora acabou tudo. Agora é só reta. Não tem ladeira. Não tem mais caminho difícil. Agora é só agora acabou o deserto. Agora só é um vale, um campo verdejante. Agora vamos passar por vales floridos. Agora só vai ter rios caudalosos do nosso lado. Agora é só bênção. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Aí quando eles vieram para essa história para Jesus, Jesus olhou para eles: olha, é isso aí que vocês estão pensando de mim? Estão enganados. Ao contrário do outro. E ninguém está se dando conta disso. O Senhor diz que Ele virá fazendo sinais e prodígios, imitando. Ele é imitador, Ele é enganador. Aí Ele vai vir fazendo isso. Ele ainda não se manifestou, ninguém sabe onde está esse infeliz. Mas os comparsas dele, os soldados dele, estão por aí. Nas denominações batistas, Assembleia de Deus, Universal, nem se fala. Poder do mundo de Deus, sei lá, Mundial de Deus, o escambau a quatro que tem de denominação, está tudo. Tem em todo canto. E eles estão lá trabalhando. São os anticristos. Ou seja, eles estão preparando o caminho para o anticristo. João Batista preparou o caminho para quem? Para o Cristo. E esses vão preparar para os anticristos. Essa questão de milagres e sinais e prodígios já faz muito por aí. Muita picaretagem. Eu não estou dizendo que Jesus não cura. Eu creio. Mas Deus, quando faz suas coisas, Ele faz com propósito.
tem que ter um propósito. E eles estão preparando tudo, porque quando ele chegar, aí, meu Deus, aí é que é milagre mesmo. Aí é que eles vão ter sinais, prodígios, prodigiosos. Só que diferente de Jesus, Jesus pega e pá! Aí deu o peixe, deu o pão e depois um murro na cara. Ou se converte ou vai para o inferno. Vai para lá, quem danado quer um Jesus desse, um Cristo desse? Não. E o outro? Vai com a conversa que hoje já se espalha no mundo. Teologia da prosperidade, cura e libertação, culto da vitória, culto não sei de quê, culto daquilo, culto daquilo outro. Vocês vão comer o melhor dessa terra e por aí vão vir. E no meio desses, tem os eleitos, tem os salvos, que a palavra tem e vai acontecer, meus irmãos. Olha, nem ore repreendendo, porque tem que acontecer. E vai acontecer o que Jesus disse: se possível, enganará até os eleitos. Por quê? Porque estão sendo enganados. Porque não têm abrido os olhos quando João diz: abra os olhos. Abra os olhos. Já há muito tempo existem esses anticristos, preparando o caminho, preparando as mentes humanas. E tudo isso a fim de facilitar a chegada do anticristo. Precisamos lembrar que qualquer espírito que nega que Jesus é Cristo e que nega que Jesus veio em carne, este não é de Deus, mas do maligno. As Escrituras nos ensinam que o Cristo é Jesus e que nosso Redentor oferecido por Deus, ele participou, assim como nós, da vida humana em toda a sua natureza, exceto uma, a do pecado. Ele chorou, ele sentiu dor, ele se entristeceu, ele se enraiveceu. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Ele lançou fora todo medo. Aí o cara pega esse texto, lançou fora todo medo, aí pronto, fecha aqui, aí distorce tudinho, engana todo mundo e não diz o que de fato é esse lançar fora todo medo. Portanto, qualquer ensinamento que afirme a divindade e humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo vem de Deus. Assim como o contrário é verdade também. Ou seja, se negam a divindade de Cristo e sua humanidade, não vem de Deus, mas vem do diabo. Dessa forma, queridos, qualquer um que separa a natureza humana de Jesus Cristo da sua natureza divina, este fala completamente desprovido de autoridade, pois ele não fala como quem pertence a Deus, mas como quem pertence a Satanás. Assim como também todo aquele que fala que Jesus tornou-se filho de Deus após sua morte, este mente. E essas coisas que eu estou falando aqui era a base do gnosticismo. Era negar a divindade de Cristo, era negar a sua humanidade. Na ideia deles, Jesus nasceu, Jesus era um homem simplesmente. Agora, no dia do batismo com João Batista, ali ele recebeu o Espírito de Cristo. E na hora da morte, Cristo sai dele. E ele
foi sepultado. E o que aconteceu? Ele não ressuscitou, Micael. Um herege não é de Deus. Não é. Ontem, por esses dias, estávamos conversando e um rapaz de uma certa igreja, de uma certa denominação, aliás, da Sara, não sei o que, com medo de falar mal de Edir Macedo. Eu digo, homem, fale mal desse picareta, rapaz. Ore por ele para ver se ele se converte, se é que tem jeito. É um picareta. Mas alguém me disse que ele era ungido de Deus. É mentira desse outro pastor falso que lhe disse isso. Ele quer, sabe o que? Ele subjugar. Ele quer fazer o que ele bem entende para você não encostar nele, como diz na história que usa no 1 Samuel, dizendo, não toque no ungido do Senhor. Um pastor que não tem apreço, que não tem diligência, que não tem responsabilidade, que não prega o verdadeiro evangelho, ele não merece nem o seu bom dia. Com medo de falar de um pilantra daquele. Um herege não é de Deus. Um herege, ele não fala no nome de Deus. Um herege, ele não pode ser nunca um embaixador de Deus no mundo. Ele não é, ele é embaixador do diabo. Ele fala em nome de Satanás. Um herege, ele não é comissionado por Deus, ele não está no meio daquela relação de pessoas que ele falou anteriormente e ainda hoje fala e diga, ide, vão e proclamam o evangelho. Não é este. Eles não são nascidos de Deus. E esta carta de João foi destinada à igreja do primeiro século. Mas como falei, nada mudou desde lá, continua do mesmo jeito. Ainda hoje existem muitos pregadores, mestres e profetas que negam a verdade sobre nosso Senhor Jesus Cristo, distorcem a palavra, como também a omite. Peraí, pastor, mas nessas igrejas, Universal mesmo, ele diz lá que Jesus é o Filho de Deus. Mas ele desconstrói todo o sacrifício de Cristo. E no meu entender, e no entender que eu vejo bíblico, eles negam Cristo como a ovelha, como o cordeiro expiatório de Deus para a remissão dos pecados. Eles negam, é uma seita, é diabólica, e todos quantos estão se enveredando por este caminho da teologia da prosperidade e todas as outras teologias que estão completamente em oposição com as Escrituras Sagradas, eles desconstroem o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. É do diabo. Eles não negam afirmadamente, ou seja, aquilo que eu falei no começo, eles não são provocativos. Mas olha, nas entrelinhas, o problema é que o povo não olha as entrelinhas. E sabe por quê? Porque não conhece nem as linhas. Mas são enganados. Omissão da palavra de Deus, Micael. Fui pregar numa igreja outro dia, foi 2 horas. 2 horas. Estava eu lá no Cristo. 2 horas de liturgia. Aí
Aí me deram para pregar. Avalie que hora terminou. Ainda bem que o pastor não me disse na hora nenhuma. Eu me dissesse era perdido. Duas horas de liturgia. O que você pensar e imaginar? Acredito eu que nunca imaginava que eu ia pregar ali 1h15. Ou 1h20. Mas as 2 horas de liturgia não cansou ninguém. Mas quando já ia em 40 minutos de palavra, o cansaço já era notório. Ali, pular, remexer. Por aí vai. Então, quanto a isso, distorcer a palavra e omitir a palavra, isso é omissão da palavra. Qual foi o pastor hoje que já não passou por isso? O pastor que prega o seu evangelho, que procura, ou de forma eloquente, ou de forma muito assim, mas prega, tem prazer em pregar somente a palavra de Deus, que já chegou em várias igrejas, chegou lá e depois de tudo que aconteceu, culto festivo, eu fico com o coração na mão. Porque quando vai lá, eles não se importam o tempo da liturgia, do que gastarem por dentro dela. Agora, quando chega na hora da palavra, pastor, já chegaram para mim 15 minutos, senhor. É a omissão da palavra. Isso não é de Deus. Quem não quer que o povo ouça a palavra é o diabo. Não é Deus. É como João diz, não procede de Deus. Na verdade, queridos, o apóstolo chama estes de espíritos do anticristo e volta a dizer os anticristos. A teologia liberal, ao ser confrontada com a palavra de Deus, elas tranquilamente, se nós pegarmos a teologia liberal e confrontarmos com a palavra de Deus, ela mostrará uma doutrina baseada e fundamentada nas filosofias de homens, mas de forma nenhuma nas Escrituras Sagradas. Ela vai se mostrar. O grande problema é que não há o confronto. A sã doutrina é menosprezada. O relativismo, então, o relativismo atingiu as questões de ordem moral. Ou seja, nem tudo é pecado. O pecado é relativizado. O inferno é colocado como quase que inexistente, ou se não inexistente, porque o teólogo liberal, ele é além de tudo universalista. Está todo mundo salvo, pode arrochar. Vão fazer o que quiser. O grande problema é que o próprio crente de verdade, ele não faz o que quer, porque ele sabe que ele não foi amado para fazer o que quer, mas sim aquele fazer a vontade daquele que lhe amou. A fé é banalizada. Eles fazem uma arrumação de ciência com fé. Eles querem deixar algo, eles querem acabar com o sobrenatural, eles querem naturalizar tudo. No credo apostólico, creio em Deus Pai, é o credo apostólico. A única coisa no credo apostólico, a única verdade para ele, para o teólogo liberal, a única verdade histórica, tem mais essa, é que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. Mas o resto, não, ele não nasceu da Virgem Maria, ele só morreu, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, ou seja, Pôncio Pilatos matou e pronto, e acabou aquele miserável.
foi sepultado, mas não ressuscitou. Filho de Deus ele não é. Há uma seita que visita constantemente os lares. Que outro dia eu falando com o pastor Mário disse: é a vergonha dos evangélicos. Testemunho de Jeová. Todos final de semana, todo sábado, né? De 2 em 2 nas portas. E ainda tem crente que diz: mas não é um Deus só. Satanás é um só também. Se é o seu, é um Deus só. Eles batem na porta, se apresentam como missionários. Contudo, a derradeira coisa que ele traz nas mãos, é isso aqui. Agora são atenciosos, simpáticos, comprometidos, regulares, constantes. Naquilo eles podem acreditar em tudo quanto é do inferno, mas tem uma coisa, eles não abrem com mão disso. São convictos. Não arredam o pé. Se você parar para ouvi-los, você vai verificar que eles não falam dos ensinamentos de Jesus. O próprio apóstolo, em sua segunda carta, que nós vamos estudar ainda, adverte sobre esses hereges, são hereges, quanto ao comportamento de nós cristãos. Como é que devemos receber? Segundo João, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Na verdade, queridos, você pode até receber um membro desta seita em sua casa. Se você é crente, não se preocupe não pega maldição não tenha medo, olha, de galinha, de despacho, de macumba. Se você é crente, não tenha medo. Se tiver com fome e ela não estiver estragada, coma. Pode comer, sem medo. Se tiver do lado da sua casa um pai de santo, fez lá um pirãozinho, coma, rapaz, não é nada não. Se estamos em Cristo, não há mais condenação. É possível que o Espírito que habita na gente vai correr por causa de um batedor de bumbo? Não corre. Então, você pode até receber um membro desta seita em sua casa, mas receba para você doutriná-lo e não ele a você. Quando ele sentar, você diga: eu sou feliz com Cristo, porque Cristo mudou meu viver. O Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, aquele que morreu pelos meus pecados e que ressuscitou, porque meu Senhor, o meu Salvador, Ele vive. Eu creio, Ele fez, Ele mudou minha vida, Ele me deu paz. Eu sei que ainda que eu morra, eu viverei eternamente com Ele no céu. Pregue a Ele. Receba para isso. Mas se você não pretende assim fazer, porque você não tem habilidade naquilo que você crê, que isso é incoerência. Porque como é que se crê numa figura como Cristo? E não tem habilidade, não busca ter habilidade naquela fé que você tem, volta a dizer, na figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Um cara como ele,
Me perdoe, Senhor, com todo respeito. A maior bênção das nossas vidas. Sente com eles, mas sente para doutriná-lo. Agora, para você doutriná-lo, é preciso que você antes seja doutrinado. Senão vai engasgar. Ah, peraí, eu vou buscar meu discipulador. Ah, peraí que eu vou perguntar aos universitários. É tudo que ele quer. Portanto, veja como é importante termos conhecimento bíblico, para assim fazermos nosso papel de quê? De missionário neste mundo. Então, queridos, um cristão que tem sua fé alicerçada e alimentada sobre o firme fundamento da palavra, sobre o credo dos apóstolos, dos profetas, é como fala Paulo aos Efésios. No capítulo 2, versículo 19 e 20, ele diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Sendo assim, querido, se estes somos nós, então recebemos o Espírito da verdade a partir de Deus. Portanto, não haveremos de ficar atônitos, espantados, quando recebermos o enorme perigo diante dos nossos olhos, quando olharmos em nossa volta, muitas vezes, nas muitas igrejas espalhadas em todo o mundo. Se temos este fato, se cremos nisso com propriedade, não ficaremos com medo quando nos depararmos com os ensinos perniciosos, enganosos e diabólicos de pessoas que convivem na Assembleia dos Santos, mas não fazem parte dessa Assembleia. E diante deste fato, o apóstolo João ele fala aos seus leitores para que não se amedrontem, mas sintam-se encorajados, afinal vocês haverão de distinguir, pois os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes passo, esses ensinamentos vão lhe dar clareza, vão lhes capacitar. Vocês saberão o que é obra de Deus e o que é obra do diabo. O que é verdade e o que é mentira. Quem é filho de Deus e quem é filho de Satanás. Vocês vão saber. E aí João continua e diz: filhinhos, versículo 4 e 5, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Então João é cuidadoso. Ele tem um cuidado de lembrar seus leitores quanto a quem eles pertencem. Ele diz: olha, vocês são de Deus. Lembrem-se disso. Lembrem-se que vocês são amados de Deus. Lembrem-se que vocês foram transformados por Deus através deste amor. Olha, não se esqueçam, mas lembrem-se que uma vez amados e transformados, vocês agora são filhos de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, vocês lembrem-se que agora vocês fazem parte da família de Deus. Portanto, nada temos a ver com este mundo. E Pedro continua e diz: e aquele que está em nós, e é também por nós, ele é infinitamente maior do que o que está no mundo. Afinal, ele
Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o venceu. Então, após nos dizer isso, João agora acrescenta a lembrança, a esta lembrança que ele nos traz, a essa lembrança que ele faz aos seus leitores e a todos nós cristãos. Ele traz agora uma afirmação de encorajamento, ele soma essa lembrança. Ele diz: olha, vocês não somente são de Deus, mas vocês os venceram. Então parem de medo. Não tem por que ter medo. Mas talvez a gente possa ficar perguntando: venceram e vencemos quem? Na versão King James diz assim: tendes vencido os falsos profetas. Falsos profetas ou anticristos. O que João já havia referido nos versículos acima. Ele já vinha falando isso. E é por isso que ele vai discorrendo e vai nos lembrando: vocês são de Deus. E outra coisa, estes que eu falei há pouco, esses hereges, esses anticristos, estes falsos profetas, vocês já os venceram. Ou seja, desde o momento que fomos nascidos de Deus, desde que vocês se converteram, desde o momento que vocês tiveram o sobrenatural do novo nascimento, desde o momento que vocês foram convencidos do pecado, desde o momento que vocês foram convencidos e compreenderam que só Jesus é a justiça de Deus, capaz de nos livrar, de nos absolver de todos os nossos pecados. E então passamos daí por diante a nos submeter ao senhorio de sua palavra, vivendo seus ensinamentos. Aquele que nos enganava, aquele que mentia, aquele que nos escravizava, aquele que nos subjugava, aquele que nos cegava com relação aos ensinos de Cristo, ele foi vencido na cruz, e agora nós temos acesso aos ensinamentos, aos valiosos, grandiosos, verdadeiros ensinamentos de Cristo, e portanto nós nos submetemos. Essa vitória não foi eu nem você que conquistou. Não temos glória alguma sobre a vitória contra o mundo, contra o pecado, contra Satanás. Jesus diz em João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, nesse mundo vão haver falsos profetas, nesse mundo vai haver tantos enganadores, nesse mundo os que são deles não vão lhe ouvir, vão lhe rejeitar, vão dizer que vocês são loucos, vão dizer que vocês são trouxas. Mas olha, confie em mim, tenham ânimo, tenham coragem, vão adiante, eu venci o mundo. Em Cristo temos a certeza que esta guerra foi vencida. Ainda querem que a batalha não tenha terminado, mas mediante a nossa fé em Jesus Cristo, temos absoluta certeza que somos mais que vencedores sobre toda e qualquer aflição. Toda e qualquer aflição, inclusive a morte. Em especial a morte. Somente pela fé em Cristo os cristãos vencem o mundo. Vence o mundo. Nós vencemos o mundo, nós não temos que nos aliar com o mundo, nos associar com o mundo. Da mesma forma que Jesus nos dá uma paz tranquilizadora e animadora quanto aos embates que como cristão iremos enfrentar neste mundo, visto que Ele venceu o mundo.
o apóstolo João também nos tranquiliza dizendo: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Simon Kistemaker, sobre isto, ele diz o seguinte: ele diz que existem duas forças opostas neste mundo. Existe a força do Espírito Santo de Deus, que se opõe à força do Espírito de Satanás, do anticristo. É por meio do seu Espírito que Deus habita e vive nos seus amados filhos. E é por Deus habitar neles, nos seus filhos, em nós, que assim venceremos o maligno. Os pecadores que foram habitados pelo Espírito de Deus, portanto, estes foram transformados pelo seu poder, estes são nutridos pela sua santa e poderosa palavra, e por conseguinte, são fortalecidos e capacitados a vencer as malignas tentações. Quer vencer o pecado? Busca a palavra. Mentalize. Guarde no coração. E diga: Senhor, me ajuda a cumpri-la. Me ajuda a praticá-la. Porque eu quero vencer esse pecado. Isso que me atormenta todos os dias. Isso que vem na minha mente. Eu não pertenço mais a esse mundo, Senhor. Eu tenho consciência do quanto fui amado por Ti. Eu amo a Tua palavra. Eu quero conhecer e continuar conhecendo. E eu quero mentalizá-la. Eu quero memorizá-la. Muito mais do que qualquer estudo de uma prova. Eu quero colocá-la em minha mente e em prática na minha vida, para não pecar contra Ti. E vencer o mundo. Os falsos profetas são mundanos. Eles são do mundo. Ainda que tenha na frente o nome igreja, ainda que tenha na frente pastor fulano de tal, mas se é um falso profeta, é do mundo. Seus ensinamentos e suas filosofias são pertinentes ao mundo. Eles são do diabo. O pai deles é o pai deles. E sendo o pai deles, eles fazem o que o pai deles deseja. João 8,44 fala muito bem disso. O pai dos falsos profetas é o pai da mentira. É o diabo. O pai dele não está na verdade. Deles não está na verdade. E eles também não. Falam do que é próprio a eles. E também do que é o próprio ao mundo. E é por isso que o mundo os ouve. É por isso que é cheio. É por isso que os ouvidos estão abertos. Porque são do mundo e escutam o que é do mundo. Atrai, é gostoso, não confronta. Fala do que eu quero, do que eu penso. Contudo, precisamos entender e jamais esquecermos. E prestem muito bem atenção nisso. Que a aprovação do mundo não é garantia que existe verdade e fidelidade nos ensinamentos de um mestre ou profeta. Se o mundo aprova, não quer dizer nada. Se um profeta quer a simpatia, se um profeta quer a simpatia e a aprovação do mundo, a única coisa a fazer é falar ao mundo, conforme os padrões e filosofias próprias que são deles. Ganhou muito. Ganhou sua simpatia. Esse é que é pastor. Esse é que é pregador. Esse é que é profeta. Esse é que fala. Esse é que é boca de Deus. Para o mundo é. Mas se um profeta quer ser
quer ser fiel e aprovado por Deus, então ele fale ao mundo das ricas e grandiosas verdades de Deus. O mundo, tenha certeza, o mundo, muitos no mundo, mas muitos, não são poucos, muitos mesmo, não vão lhe dar ouvidos. E outra coisa, vão lhe rejeitar. Vão lhe reprovar. Mas o que importa a um cristão, seja ele um pastor ou um cristão normal, sem nenhum título, mas com o selo da aliança de Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. O que importa a ele não é ser aprovado pelo mundo. Aliás, ele não quer, ele não deseja, ele não quer aplausos, mas ele quer ser aprovado por Deus e quer, ao final de tudo, ouvir do Deus da sua salvação: muito bem, servo bom e fiel, vem, entra na alegria do teu Senhor. Concluindo, vamos cantar um louvor do finalzinho? Versículo 6 diz: nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Os nascidos de Deus, seus filhos, reconhecem os profetas, apóstolos, mestres, pastores e pregadores enviados pelo Senhor, visto que estes falam fundamentados na verdade de Deus. Já os enviados de Satanás falam fundados na sabedoria humana. Portanto, o mundo os recebe, o mundo os ouve, porque são todos do diabo. João está falando, ele está falando aqui como um representante dos apóstolos, quando diz: nós, eu e eles, viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Ou seja, João está dizendo: irmãozinho, eu nasci de Deus. Eu não vim aqui dizer palavras que te agradem, mas palavras que te salvem, palavras que te libertem, palavras que te aconselhem, palavras que te exortem, palavras que te corrigem. É o que eu vim fazer aqui. Eu sou de Deus. Irmãozinho, se você for de Deus, você vai me ouvir. Se não for, você não me ouve, porque você não ouve o que procede de Deus, mas o que procede de quem você tanto idolatra, o diabo. No entanto, queridos, aqueles que não são de Deus são exatamente esses, os profetas. Os de Deus reconhecem os profetas, os de Deus reconhecem os enviados de Deus. Mas o que não é, os que não são de Deus rejeitam os ensinamentos, doem em seus ouvidos, não se submetem a Deus, ou seja, não se submete à sua boa, agradável e perfeita vontade, tanto quanto falam. Não se sujeitam ao senhorio da sua palavra, muito pelo contrário, a rejeitam quando não a adulteram, ou tiram algo dela, ou acrescentam novos ensinamentos nela. Os que não são de Deus não querem ouvir a palavra de Deus, rejeitam a verdade porque preferem a mentira.
As igrejas carecem dos melhores talentos possíveis para a pregação do Evangelho. As igrejas carecem dos melhores talentos possíveis para o ensino da palavra. As igrejas carecem dos melhores talentos possíveis para o pastoreio das ovelhas, para a interpretação da Bíblia e também para a evangelização. Aos chamados e vocacionados, quem são esses? Todo aquele que entender o convite de Jesus Cristo quando diz: vinde a mim, vinde a mim. Devemos aconselhá-los como líderes, como pastores. Devemos aconselhá-los, devemos induzi-los, devemos instá-los, devemos influenciá-los a se prepararem para o ministério do Evangelho. Todo cristão é ministro do Evangelho. E este, uma vez sendo preparados, preparar também a outros para o bem da obra do reino e para que o nome de Deus seja glorificado. E assim menos, mas muito menos pessoas sejam enredadas pela mentira e pelo engano. E ao fim sejam descaminhadas do verdadeiro e único caminho. Você quer que eu lhe diga mais uma coisa? Não haveria tanta necessidade de seminários se os púlpitos das igrejas pregassem e ensinassem, discipulassem. Eu acredito, pastor Mário, e digamos, Jurandir, pastor, vai trabalhando, evangeliza, tem vontade de pregar, a gente vai vendo sinais de um chamado pastoral. Eu acredito que infinitamente melhor do que ir a um seminário seria, sabe o que? Se seu pastor tiver capacidade e cada vez mais se capacite para chegar e vem cá, bota a mão aqui debaixo do braço, vamos aprender juntos. Você vai estar aprendendo, não, vai estar aprendendo com um mestre da igreja que Deus levantou para cuidar de você. Estou falando daqui de mim como se fosse da outra, em qualquer local, quando você for, será Lagoa Grande, quando você for para lá, se vai, não sei. Porque este vai ensinar você ainda muito mais, não só conhecimento, mas ele vai ensinar com amor. Ele vai se alegrar com o seu conhecimento. Quando nós trabalhamos aqui os estudos, é a fim disso. É a fim do crescimento dos ministros do Evangelho, para que esses ministros do Evangelho façam mais ministros do Evangelho e os outros continuem assim até a glória de Deus. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, vos abençoe.